Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso canal e aqui nós vamos responder as perguntas do nosso grupo de estudo, do nosso grupo interno fechado, da nossa Egbel Urungan, Axé Ganju, Egbel Urungan. Eu sou Ifá Kalê, aqui é a Fabiola e vamos conversar. Prazer estar aqui. Simbora. A gente vai começar então com a dúvida do Sérgio, tá? As perguntas aqui são do pessoal dos integrantes lá do grupo Axé Ganju, o grupo de estudos. O Sérgio lhe perguntou qual que é a importância de Ifá em nossas vidas. Tá certo. Irmão Sérgio, de longas datas. Vamos lá. Aboroboê, Sérgio. A importância de Fá para as nossas vidas. Tudo que eu falar aqui não é a verdade de Fá. Já comecemos por aí. E Fá não é um ponto de vista absoluto. E Fá não é absolutista. Então, quando vocês, qualquer pessoa que assistir esse vídeo, escutar ou ver algum sacerdote falando de Fá como algo absoluto, como uma verdade plena, fiquem atentos. Primeiro, porque esse plano aqui é transitório. A verdade não pertence a esse plano. O próprio Orunmilá, nos versos de Fá, ensina isso em Ossa Altura, se eu não estiver enganado. Se não for Ossa Altura, é Altura Sá. E em Oturupom, por exemplo, Ifá ensina que nenhum ser humano é tão grande o suficiente para conhecer todos os cantos da Terra, considerando que cada ponto da Terra tem um saber incorporado ali, seja na natureza ou seja nos habitantes. Tá? Seja na natureza daquele espaço específico ou dos habitantes que ali interagem, ali tem um saber que está relacionado a uma cultura local e a uma ancestralidade. Então, próprio Ifá ensina que ninguém é tão grande o suficiente ou vive tanto tempo aqui na Terra para conhecer todos os pontos na Terra. Tá? Ou seja, ninguém aqui sabe de tudo e de todas as coisas para afirmar com tamanha certeza determinadas verdades conforme nós observamos por aí. Infelizmente, são os religiosos os que mais se convencem dessa certeza de saber o que não sabem. Tá? O religioso, seja ele qual for, de qual vertente for, ele se entorpece de dogmas, de palavras, como se essas palavras fossem imutáveis, sendo que o significante, o sentido de cada palavra ligada ao sagrado, ele muda cada momento. Por que ele muda? Porque é uma mentira? Não. Porque como consciência, cada vez que a nossa consciência expande, os significantes que nos permite entender cada palavra, escritura sagrada, vai ampliando seus horizontes, vai ampliando a sua compreensão, e isso é extremamente normal. Então, aquilo que nós sabemos hoje vai mudar amanhã, mudar para melhor, vai mudar para algo mais elaborado. Por quê? O conhecimento ele depende de vivência, o conhecimento ele depende de experiência, porque nós precisamos conhecer e experimentar o que nós conhecemos. Então, tudo que nós falarmos aqui não é uma verdade absoluta. Então, considerando isso aí, que eu espero que todo mundo que assistir esse vídeo e os próximos vídeos se atentem para essa mensagem com muita clareza, fique claro isso, extremamente claro isso, tá? Porque o religioso ele tende a ser chato. Então, que fique claro isso. O que nós falarmos aqui não é absoluto. Tá? Então, qual a importância de Ifá em nossas vidas? Tá. Ifá,
para isso, meu irmão Sérgio, eu vou falar o que eu penso acerca de Ifá, em primeiro lugar. O que é Ifá? Para nós, seres humanos, Ifá é uma filosofia. É uma filosofia que nos permite adequar o nosso pensamento, uma vez que é no nosso pensamento que todas as coisas se criam em primeiro lugar. Ninguém vai fazer um carro sem ter primeiro planejado esse carro. Ninguém vai construir um prédio sem ter primeiro desenhado, dimensionado, calculado o que vai ser necessário para construir esse prédio. Então tudo nasce primeiro no pensamento. Então Ifá é a filosofia que ajuda cada ser humano a transformar o seu pensamento em algo saudável, equilibrado, porque a nossa essência e a nossa consciência está em evolução. Nós não somos seres perfeitos, Sim. acabados. Nós não somos Deus. Nós não somos orixá. Entende? Nós não somos sequer ancestrais veneráveis. Nós somos seres humanos que todo dia precisam comer e cagar. Sim. Entende? Então, Ifá é uma filosofia que ensina a cada ser humano a produzir pensamentos mais saudáveis, uma vez que a nossa própria essência não é. Nós não temos uma essência ali 100% bacaninha, bonitinha, saudável, não. Então, basicamente, Ifá é um manual de vida. Ifá é um manual de vida. Mas aí é que está. Como filosofia, qual que é a grande diferença de Ifá para a filosofia ocidental, para Nietzsche, para Aristóteles, para Platão, Sócrates, Sêneca, enfim. Ifá, ele não se limita ao campo do questionamento, das perguntas. Por quê? Ifá, ele responde aos questionamentos dentro da sabedoria ancestral. Então, toda a base de conhecimento de Ifá está onde? Na sabedoria ancestral. Os próprios versos de Ifá, se eu não me engano, em Oturupom também, fala que quando Orumilá, o próprio Orumilá, que é considerado a divindade de Ifá, chegou à Terra, ele chegou despido e totalmente constrangido. E quem vestiu Orumilá foi Egungun. Egungun representa os ancestrais veneráveis. E aí Orumilá reconheceu que Egungun era mais sábio que ele próprio. Então, a sabedoria está no plano espiritual. Ou seja, nenhum babalaô que se ache o tal, nenhuma Yanifá, uma Petebi que se acha a Bambambam, uma mãe de santo, pai de santo, seja lá que for, pode se tornar uma pessoa arrogante, vaidosa, né, que sabe tudo, porque a sabedoria não está na Terra. Sim. Quem sabe mesmo, os caras que sabem mesmo, as consciências que sabem mesmo, sacam o princípio, o meio e fim das coisas, não está nesse plano. Entende? Então, qual é o propósito de Ifá em nossas vidas? Preparar a nossa essência, preparar o nosso pensamento, para que a gente tenha pelo menos uma estrutura equilibrada emocionalmente, espiritualmente, mentalmente falando, para nos comunicar e nos relacionar com os ancestrais mais elevados. Esse é o princípio de Ifá. Nos capacitar, nos harmonizar, para que a gente possa se relacionar com seres espirituais mais elevados. Isso ainda encarnados? Ainda nesse plano transitório? Sim, por isso a iniciação e por isso o oráculo. Por então, isso as pessoas... Então, a relação com Ifá, ela se dá a partir da ancestralidade. Esse é o processo da nossa evolução consciencial. Todo culto é ancestral. Sabe? Se a gente quer adquirir uma autonomia
O que é autonomia? É de fato eu conhecer quem eu sou e de fato ter um controle mínimo da minha vida. Né? Que não é essa falsa segurança que a gente vê das pessoas buscando se cercar de todas as formas e quando vê, está à mercê da vida. Tira aí o que a Terra está passando aí, a partir do meio ambiente, do clima, né? Das pandemias. Então, a pandemia, o clima, guerra, isso, aquilo, tudo isso ensina que você não tem um controle de porra nenhuma, não tem um controle de nada. Sabe? Você se planeja, vem um vento ali ruim, muda tudo. Então, aonde que está a verdadeira e a genuína segurança das coisas? Na sabedoria ancestral, porque os nossos ancestrais, para jogarem as sementes que somos nós aqui hoje, nesse tempo presente, eles passaram por tudo isso e tiveram que aprender a lidar com tudo isso. E não apenas aprender a lidar com tudo isso, a respeitar também a espiritualidade. Porque o próprio Odo Sheutorá, por exemplo, o Fonsá também, fala do quê? De quando a humanidade se corrompeu e não tinha mais nenhum tipo de vínculo, de relação entre terra e planos espirituais elevados. Isso se partiu. Entende? E quando isso se partiu, a humanidade não soube caminhar com a própria perna. A humanidade não soube viver momentos de paz. A humanidade declinou. Então nós dependemos hoje de um conhecimento profundo das nossas raízes e nós dependemos hoje de entender quem nós somos a partir de uma longa existência que vem migrando aqui nesse plano, e aí é onde vem o princípio da reencarnação. Então nós precisamos entender tudo isso. Mas como entender tudo isso? Com o auxílio daqueles que conseguem enxergar esse passado, o presente e o futuro. Que futuro é esse? Aquilo que nós prometemos antes de virmos para cá e que é a razão de ser. Seria o nosso propósito de vida. O nosso Ipim Ayamó, o nosso propósito de alma, o propósito de vida. Dentro dessa filosofia Ifá, a gente entende que todos nós pactuamos um propósito. Claro. E ao nos iniciarmos numa filosofia que nos conecta diretamente com esse núcleo ancestral, simples. Ajuda a gente a chegar é mais rápido nesse propósito? Isso é muito simples. Você vai fazer uma viagem para qualquer lugar. Você simplesmente... embora tenha gente que faça isso, mas você simplesmente vai chegar e vai falar: eu vou agora para o Canadá porque eu só sinto de ir, só quero ir. A maioria das pessoas vão porque tem algum propósito, vão porque tem algum motivo, vão porque querem trabalhar, ou porque querem estudar aquela cultura, ou porque querem sair do local que eles se encontram, por achar que aqui, ou o local que eles se encontram não seja tão bom assim, mas vão por algum motivo, Sim. algum propósito. Sim. E por que uma consciência iria propor uma jornada encarnacionista, né? Uma jornada como um ser humano, aleatoriamente, sem nenhum... eu vou lá para a Terra para sofrer, para ter que lutar pelo pão. Só para pagar pecado, né? Não faz sentido. Não, eu vou porque a vida é uma doçura, a vida é maravilhosa. Não é, a vida não é maravilhosa, pô, assim. A gente vem aqui para cumprir desafios e a cada desafio superar a nossa essência. E ao superar a nossa essência, adquirir consciência. Então a vida não é esse mar de rosa. Então ninguém, né, na sua sanidade, iria querer vir para um plano que é denso, né, que as próprias leis aqui fazem com que haja uma gravidade, nos prenda no chão, na matéria, simplesmente por diversão. Isso aqui não é um parque de diversão, pô. Não mesmo. Então, sobre a pergunta do Sérgio, a importância de Ifá na nossa vida, entre muitas coisas, porque é um assunto riquíssimo, é de nos alinhar com o nosso propósito através da ancestralidade. Exatamente.
É um manual de vida, né? Pelo que eu posso entender, é isso? Exatamente. É igual a Bíblia para os cristãos protestantes, né? É um manual de vida. Ensina a gente como viver, de que maneira ser, quem devemos ser. O propósito de fé é ajudar qualquer pessoa que queira a alcançar o seu IPA, seu propósito de vida. Fechou, então. Podemos partir para a pergunta da Fernanda? Vamos, Fernanda. Grande Beijo. A Fernanda quer saber de que maneira Ifá pode nos ajudar a compreender a nossa realidade no presente para alterar o nosso futuro em prol do nosso desenvolvimento espiritual. De que maneira? De que maneira Ifá pode ajudar a compreender a realidade do hoje, do presente, para alterar o futuro em prol do desenvolvimento espiritual. Então. Isso saiu no Madafá. No dia que ela mandou essa pergunta, saiu um Odu falando sobre isso, né? Um movimento energético que altera uma estrutura no DNA, né? O Turupom Turá. Ou é o Turupom? Eu não lembro agora. Eu sou dislexo, então, enfim. Mas é o Turupom Turá, se eu não me engano. Que falava sobre a possibilidade que nós temos dentro da espiritualidade de corrigir o nosso futuro alterando o nosso passado. Isso. Aqui no presente, com atitudes no hoje. E aí como nós fazemos isso? Imagina você. Você é um conjunto. Sim. Você é um conjunto de emoções, é um conjunto de memórias, é um conjunto de experiências, ou seja, você é uma bagagem de vivências. E essa bagagem de vivências, ela gera uma energia que uma hora vai ser o teu céu e uma hora vai ser o teu inferno. Porque à medida que a tua consciência vai ascendendo, isso pode provocar uma dor genuína, de arrependimento, de culpa, seja vergonha, um monte de sentimento ruim, te jogar lá embaixo, e também te trazer orgulho. Sim. Não? Isso está no Odu Irosum. Então, Odu Irosum? Quando a gente tem... Olha o telefone. Quando a gente tem em Fá uma medicina em que nós conseguimos trabalhar esse conjunto energético que as pessoas trazem consigo e trabalhar não apenas no campo pessoal, mas também no campo familiar. Porque isso é o que muita gente precisa se atentar. Tem muita bagagem acumulada que as pessoas trazem consigo que não são nem necessariamente delas, mas já é uma energia característica ligada a um quociente familiar. Ou seja, a família já tem uma característica ali predominante, e vamos lembrar que ninguém aqui na Terra é santo. Tá? Ninguém é santo. É bom lembrar isso. Tem muita gente que se deu bem passando por cima de muita coisa. Sim. Entende? Então, é onde toda essa energia familiar e toda essa energia pessoal, e Ifá tem como tratar. E ao tratar, isso é uma forma de alterar o passado. Isso quando a consciência se permite, né? Então a Fernanda, olha aí, o Ifá sendo lírico. Então, para eu mudar, para eu alterar um futuro em prol de um desenvolvimento espiritual, obviamente eu não estou falando só de mim, né? Eu estou falando de um núcleo familiar. Eu preciso hoje ter consciência do que você descreveu aqui agora. Correto? Sim, mas não é só ter consciência. Aí é onde entra... É porque observar um padrão que já está ali no meu núcleo familiar. Tá. Eu preciso observar isso para promover essa mudança. Não é só isso. Não é só isso. Então, o que seria? Tá? Por isso que tem o apoio da comunidade. Por isso que tem o apoio de uma egrégora, de iniciados. Por isso que tem o apoio de uma EBE. O que nós estamos montando aqui, uma EBE. É o que a gente costuma falar das leituras, né? Na força do nosso braço, a gente identifica
Eu observo que tá ali, né? Pô, tá ali, eu sei que eu sou assim, beleza, quando eu quiser eu mudo, mas na verdade eu não mudo. Porque... Eu não tenho esse poder, é isso? Não, também, mas eu vou concluir o pensamento. Por isso que tem o apoio de uma ideia. Por quê? Quando se identifica uma energia aglutinada na essência da pessoa e na família da pessoa, que se funde a essência, uma energia aglutinada na pessoa, e também é uma energia familiar. Isso está casado, está unido o tempo todo. Porra, não tem como a pessoa tratar isso sozinha. Sim. E não tem como tratar isso só com a força do pensamento. Porque é algo que já está bem enraizado, né? E bem cristalizado. Aí é onde vem a medicina de Fá, no presente, capaz de alterar o passado, porque a medicina de Fá é para trabalhar essa energia familiar. E conclamar, chamar os antepassados. E assim a gente vai lá no passado, nos antepassados, né? E aí conclamar os antepassados, e junto aos antepassados, aos ancestrais, que antepassado é uma coisa, ancestral é outra. Sim. Antepassado é aquela família próxima, que tem apego, que tem relação. Ainda não expandiu. Ancestral já é a classe dos eguns, egunguns para Ifá. Não é egum no termo do candomblé que a gente conhece aí por aí, não. Tá? Egum e Ifá são espíritos elevados, ancestres. Então, em Ifá, quando a gente consegue trazer um culto ancestral, equilibrar a situação com os antepassados, trouxe ancestral e trouxe os antepassados, equilibra aquilo ali, e junto a isso aí eu trabalho o ori, trabalho a energia da pessoa, eu estou alterando e dando uma possibilidade para essa pessoa aqui no presente se libertar dentro de uma forma muito mais acelerada de energias, de situações, de sentimentos que ela demoraria talvez uma vida inteira. Isso só para a gente entender. A gente altera o futuro indo lá no passado, através dos ancestrais, alcançando os antepassados, porque os antepassados ainda de alguma maneira estão ligados à mesma energia que me impede aqui de caminhar, de evoluir. É isso? E aí eu volto um pouquinho lá atrás, antepassados, curo essa relação, sim, liberto esses espíritos, volto aqui para o meu presente, daqui para frente está alterado. É mais ou menos assim. Porque é uma relação sistêmica. Isso é incrível. E isso através da medicina de Ifá. É o que estamos, vivendo agora, no nosso dia a dia. Ninguém se salva sozinho. Sim. Ninguém se salva sozinho. Isso é importante lembrar. Tá? Ninguém se salva sozinho. Então, por exemplo, no caso da Fernanda, a cabaça dela, o caminho que foi feito para ela, está lá até hoje. É verdade. Está lá até hoje. Outro dia tinha uma aranha lá gigante. Sim. E aí, cada culto, cada rito que nós fazemos lá, uma espiritualidade, usa aquela simbologia que está lá, usa os recursos que estão lá para trabalhar essa relação. E não é mágica. Eu estou falando aqui trabalhar. Sim. Trabalhar. Porque da mesma forma que nós temos que nos empenhar aqui na Terra, existe uma espiritualidade que se empenha para fazer a coisa acontecer aqui, dentro daquilo que a gente não enxerga. Aí fica, às vezes, as pessoas choramingando, coitadinho. Mas, porra, a gente não sabe o tamanho do karma energético, da dívida energética, do troço todo que a gente descambou até aqui e que a gente tem que reparar. E não apenas a gente, mas uma renca de gente que nos influenciou, nos ajudou e até nos jogou na vala também. Nesse desvirtuamento. Então, se a gente não tem consciência disso, porque a nossa memória ancestral não vem desperta, a gente não tem uma memória ancestral ativa.
Então, é onde a gente precisa do quê? Buscar uma harmonia o mais rápido possível, e para isso precisamos cuidar de ori, cabeça, e ao cuidar da cabeça, precisamos sempre repactuar com a nossa ancestralidade, para que essa ancestralidade que sabe de fato das coisas, além de mimimi de religião, de dogma de religião, sabe? É que religião não, na Umbanda não pode isso, o candomblé tal não pode aquilo, o candomblé isso não pode aquilo. Porra, sai desse mimimi, gente. Sabe? Ah, que no Ifá tal é assim, no Ifá as pessoas, elas se prendem no preciosismo sem enxergar aquilo que realmente importa. Sabe? Qual é o objetivo de um oráculo, por exemplo? É a comunicação com a ancestralidade. Então, porra, se eu estou jogando tampinha de garrafa, tampinha de refrigerante, búzio, opelê, seja lá o que for, mas eu estou sendo assertivo, estou tendo aquela comunicação, Acabou, né? isso é o que importa. As pessoas ficam numa frescura. Uma frescura. É que eu não posso. É que fulano jogou opelê sem estar na esteira. Né? Ah, isso não pode, porque Orúmila no verso tal. Porra, meu! O importante é ter clareza no seu propósito. Qual é o propósito? Salvar uma vida. Então, porra, se a única coisa que eu tenho ali é o próprio chão para lançar o opelê, eu vou lançar no chão. E que se exploda, cara. O importante é salvar a vida. É ter uma comunicação clara e que não ofenda a ancestralidade. É isso. Mas se eu deixo de me preocupar com ancestralidade por conta de preciosismo, para não me indispor, para não ficar envergonhado com o que os outros babalôs vão falar, o caceta, os outros babalôs tudo come e caga fedido igual a mim, pô. Então, se exploda. É isso, então a gente encontra uma medicina dentro de Ifá, né, capaz de alterar o passado, curando os antepassados que ainda estão presos nas energias que me prendem aqui. Seriam essas energias, não vou entrar nisso, né, mas seriam os ajoguns, as damagomins, essas energias? Tem vários nomes legais para falta de caráter. Então o propósito nosso é focar em Iuá. Iuá é o passaporte para qualquer plano espiritual. Iuá, o que é Iuá? Essência. Então, respondendo a pergunta da nossa querida Fernanda, a maneira como o Ifá pode nos ajudar a compreender, não tem para onde fugir. Tem que estudar, estabelecer uma relação ancestral e não tem outro caminho. Precisa estudar. Porque uma relação, ela precisa de uma afinidade, né? Aí que está o perigo. Também não é só estudo. Sim. Não é só estudo. E seria essa troca que você mencionou aqui com o Ebé. A pessoa, antes de estudo... É o que estamos fazendo aqui. Antes de qualquer estudo, Ifá até ensina isso, acho que em Ogundá Massá. A disciplina é mais efetivo do que ebó, do que o sacrifício, a magia. Ou seja, a disciplina... Ou seja, se analisar e mudar. Disciplina. Ou seja, uma pessoa que é moderada com a própria vida, com os hábitos, e tem um propósito sempre de evoluir, de dar utilidade, ser útil. Ser útil. Se a pessoa tem uma predisposição de ser útil para aquilo que importa, e essa utilidade alcança as pessoas, não digo num todo, mas pelo menos aonde puder alcançar, beleza, isso está em Oieku, Medioye, Oieku Meji. Por mais que você esqueça do que você prometeu, mas se você busca dar sentido para a tua vida, mesmo que seja em outras coisas, mas aquilo tem um valor humanitário, um valor moral, um valor para sua consciência, beleza. Se sobrepondo aos próprios obstáculos. Você vai conseguir chegar lá do mesmo jeito. Entendi. Então não é estudo. Não é estudo. Estudar é importante, sim. Não estou falando que as pessoas precisam ficar... Mas só que tem gente que usa do conhecimento para se entorpecer. Adquire conhecimento. Emburrecer. Conhece tudo que há para conhecer sobre Ifá.
Ou conhece bastante e ainda assim não consegue mudar. É aquela pessoa que, por exemplo... não consegue se confrontar com a tem própria muita essência, gente seria que, isso? tem muita gente que deixa de socorrer alguém porque fala, ai, eu não aprendi ainda tal coisa que me dê confiança. Porra, não ajudou porque não quis. Porque se a pessoa quiser pelo menos acender uma vela... ou Quinar um boldo, né? Lavar a cabeça. Não precisa fazer nada. Faça uma oração, uma oração, cacete. é verdade. Uma oração. Sabe? Verdade. Uma oração. Meu Deus. Porra, algum anjo que tiver por aí disponível, dê um socorro para aquela alma ali. Pronto. A pessoa dedicou o seu tempo, doou. Doar. Ela fez um gesto de doação e junto a esse gesto de doação, ela teve uma utilidade ali. Entende? Então, para quem quer ajudar, não tem barreira, não tem desculpa. E tem muita gente que se iniciou, pegou cargo, fez isso, fez aquilo, e na hora de ajudar, fica com esses mimimi, essas desculpinhas, sabe? Ah, não posso ajudar porque eu ainda não sei. Porra, não sabe o quê, porra? Não sabe ser ser humano? Sim, faz sentido, né? Então, olhar, não tem pra onde fugir, né? Pra alterar o meu futuro, eu tenho que deixar de ser imaturo, egoísta, olhar pra mim. Exato. Olhar para as manias da minha família, olhar para o comportamento da minha família, olhar para a forma como somos empatas um com o outro, primeiro dentro de casa e depois com a sociedade no todo. E fazendo o dever de casa, que do básico eu já consigo alterar. Exato. Prestando atenção nos meus vícios, nos meus pensamentos, nas minhas manias. Em suma, é isso. Parece fácil, né? Vamos lá para a pergunta da Aline, pode ser? Vamos lá. Aline, um beijo. A Aline quer saber qual que é a diferença entre Fá e Búzios. E ainda ela complementou, buscando entender o que Fá revela que é diferente dos Búzios. Tá. Existe essa distinção? Como é que é? Búzio é um objeto, tá? Búzio, tem até aqui, búzio, cauri. Búzio foi usado como dinheiro, búzio é usado como oráculo, búzio é usado como elemento que representa prosperidade, está ligado à energia de Adê, de Olokun, de Oxumaré. Então, búzio é um elemento utilizado no culto a orixá, no culto a Ifá, tá? A oráculo. Como oráculo ele é Merim de Logum, tá? E o Merim de Logum é o oráculo dos 16 Cauri, os 16 búzios que são jogados para a leitura oracular. Tem também outros oráculos a partir dos búzios. Então, Ifá, o que é Ifá? Ifá é toda a sabedoria divina ligada aos oráculos, tá? Aos diversos oráculos. Obi, Orobô, o próprio búzio, por mais que as pessoas vão me malhar aqui por eu estar falando que Ifá está associado aos búzios, mas está, e depois eu posso explicar isso. Dentro da nossa visão, tá? Tudo que eu estou falando aqui, volto a dizer, não é a verdade absoluta que se reza por aí, por todo mundo. Que eu ouvi dizer que o Babalaô tal disse isso. E você, Ifá, está falando, bicho, fica com o Babalaô tal. Sabe? Eu não preciso afirmar nada aqui como verdade absoluta para ninguém. Porque muita gente que já passou para estudar comigo fica nessa coisa de ficar comparando, ficar misturando conhecimento. Então essa adaptação do Merim de Logum dentro de Ifá está dentro da semiótica da sua família. O do Lefá Mobaê. E não apenas da minha família, mas da minha semiótica pessoal. Tá? Deixo claro isso. Porque o do Lefá Mobaê é uma ordem muito grande, tem muita gente espalhada por aí. Então estou falando que é um oráculo que você tem familiaridade. Exato. Né? Então, búzio funciona. É o que eu expliquei lá atrás. É um objeto. Ifá é a sabedoria ligada aos oráculos. Obi, Orobô, Búzio, Iquim, Opelê. Tá? Então, Ifá é um mistério oculto
em cada onda que nos alcança. Tá? Ifá é o princípio que não precisa explicar a si mesmo. Ifá é aquela verdade. Por que existem frases do tipo: que não existe caminho fora de Ifá, o Ifá é o maior caminho, o Ifá é o caminho de todos. Não, o Ifá é Mas o que isso significa? Ifá representa o princípio universal. Então, todos os saberes, todas as culturas, todos os oráculos, se tem uma verdade ali, que tem, obviamente, essa verdade nós podemos considerar como Ifá. De vez em quando eu recito alguns versículos bíblicos e você fala, mas isso está no Odu Tal. O Odu Tal fala sobre isso, por ser essa verdade universal. Porque teve algum momento, igual muitas pessoas falam isso aí, teve algum momento que o conhecimento da humanidade, chegou aqui como presente para nos evoluir. E isso foi virando igual uma fatia de bolo, sabe? Cada cultura foi ficando com uma parte, conceituando e dando nomes diferentes. Então, por isso que é muito chato essa coisa de aferir o conhecimento através de uma cultura X e de uma religião X. Isso é horrível. Isso é para mente que ainda está aprisionada. Sabe? É porque na minha religião fala assim, olha que legal, é parecida com a sua religião. Em algum momento, a história da humanidade teve um saber magnífico e que não era nosso, olha que legal. Não era nosso. Isso veio de um plano. Não material. Veio por seres. Para nós chamamos de orixá. E outras culturas vão chamar de outros deuses. Para outros vão chamar de anjos. Mas era uma consciência que eram consciências, eram saberes que não estavam presos a essa materialidade e que nos presentearam com inúmeros conhecimentos para nos evoluir e nos ajudar a aprimorar a nossa essência, a nossa natureza. Infelizmente, veio uma coisa chamada religião e aí sacaneou o troço todo. Cheia de dogmas. Como é complicado estar presos, né? É muito complicado. Então, para responder a pergunta da Aline, na verdade não há uma diferença, porque a gente está falando de coisas distintas, né? Ifá é uma filosofia, né? Vinda aí dos altos céus, dos Oruns, dos planos não materiais, que nos ensina a viver, beleza? Sim. E os búzios, eles são um objeto, né? Um oráculo, tal como que ele está no pescoço dele. Sim. Tal como as cartas que estão bem aqui, tá? Então, os búzios é um oráculo. O oráculo é a maneira que a gente se comunica com o sagrado, né? Uma das maneiras, né? Porque a natureza, o oráculo, eles se comunicam através de sonhos. Então, é isso, Aline, tá? E faz essa filosofia riquíssima que nos ensina a viver. E os búzios é tão somente, né? Aí, um objeto, um oráculo. Acho que foi, né? Tem algo mais que você queira colocar? E o búzio, a utilização dele é imensa, tá? Fazer brajá, que é o ilequê, é um cordão lindo de algumas nações, né? Fazer mocã, que aí trançada, palha da coça, colocado o búzio ali. Ele é bem usado, né? Em muitas peças, fazemos Eliori, né? Eliori, para um monte de coisa. Vamos passar aqui para a pergunta da Eliana Lobosco. Eliana, um beijo. Eliana quer saber, ela fez 3 perguntas aqui. Orumilá é a fonte criadora? Não. Ifá é uma consciência, um ser? Uma por uma. Como surgiu o Ifá? Então, bora lá na primeira. Orumilá é a fonte criadora? Não. Não? Tá. Orumilá ele é reverenciado como Ibikedi, Edumare, o segundo. Elerimpim, o testemunho, aquele que testemunhou algo, testemunhou a criação, mas não é a criação. Ou seja, né? Então, se ele é o testemunho, se é o Ibikedi, o segundo, né, de Deus, o segundo de uma criação. Ele é o testemunho? É como se fosse o Cristo que estava lá do lado do Pai? Podemos entender dessa forma, mas é aquela consciência que compreende a criatura e o Criador.
compreende. Eu não estou falando conhecer, estou falando compreende. Compreende envolve o quê? Adentrar na essência, sentir e ter aquele saber como algo genuíno. Seria tal como uma ponte comunicadora entre a criatura e o Criador? Também. Ele Mas é uma divindade. Né? Porque Exu faz essa como ponte. o Sidiel Orum. O Sidiel Orum é um mensageiro, comunicador, a ponte, essa conexão. Né? Orumilá é quem nos ajuda a compreender. E aí o que é a compreensão? É uma união do corpo mental, do corpo emocional, no meu campo energético. Então para eu compreender algo, eu preciso sentir genuinamente, estar equilibrado, preciso ter algum dado, algum conhecimento que me ajude a interpretar corretamente. Sim. Então a compreensão, ela requer muito mais de nós. Então Orumilá é a divindade que nos ajuda a compreender ao plano original, a fonte criadora. E como Orumilá nos ajuda a compreender a fonte criadora? Nos ajudando a compreender a nossa essência, nos ajudando a compreender a nossa natureza. Porque através de quais práticas a gente estabelece a gente alcança essa ajuda? Aí existem inúmeras formas de Ileraemi, que é a saúde, a medicina, Ifá, de Akoxé, que são os trabalhos xamânicos espirituais, de Ifá, né? De culto a Ori, aos antepassados. Então é um conjunto de práticas que Orumilá nos ajuda a compreender através dos ensinamentos ancestrais codificados em Odus. Tá? Então, quando vocês escutarem a palavra Odu são livros orais. E nós temos 256 livros. E esses 256 livros explicam coisas sobre tudo aquilo que vibra na forma energética ou de consciência aqui na Terra. Ou seja, tudo aquilo que tem uma energia e uma consciência está dentro de algum Odu. Ou seja, nenhum sacerdote pode se considerar, volto a dizer, sábio o suficiente para dizer que sabe todos os Odus. Tá? Então, né, Odu, ele representa o código ou o conjunto de códigos, de signos que explicam toda a natureza física e espiritual. Então nós não temos como acessar esse registro no todo que esse registro é. Sim. E aí como nós podemos fazer para acessar o Odu? Conhecendo a nossa natureza, que é uma partícula de toda essa grandeza material e espiritual. Então, para uma pessoa ser versada em Odu, ela primeiro deve levar o Odu para a própria vida e transformar isso em autoconhecimento. E para transformar isso em autoconhecimento, ela vai precisar, primeiro, transformar isso em experiência de vida. Então não tem como E é doloroso, né? Não tem como se tornar... É desafiador. Sabe? Não tem como se tornar sem viver primeiro, sem ser. Não tem como se tornar sem ser. E para ser, você precisa viver. E não estudar. Sabe? Não escutar e reprogramar e reproduzir. Não dá para adquirir uma experiência a partir da experiência relatada num livro. Eu preciso viver. De forma nenhuma. Só vivendo. Por isso que a tradição é oral. Ifá é uma consciência? É um ser?
Eu já expliquei lá atrás. Já explicou lá atrás? Já. A Eliana tá lá atrás, hein? Volta um pouquinho. Como surgiu Ifá? De onde surgiu? Então, os livros de Fá falam que as divindades que nós aprendemos a cultuar aqui, quando eu falo os livros, são os textos orais, tá? Não estou falando de um livro específico. São textos orais. Então, os livros de Fá, eles nos ensinam que as divindades que nós aprendemos a cultuar aqui já tinham seus seguidores no Orum. O que é Orum? Nos planos espirituais, ou seja, fora da Terra. Então, fora da Terra, Ogum já era Ogum, Xangô já era Xangô, e já eram cultuados pelos seus seguidores nesses planos. Ou seja, Ifá não nasceu aqui, tá? E embora a cultura de Orumilá Ifá se dê na África, mais especial ali na costa oeste da Nigéria. Entretanto, alguns estudos apontam que o próprio continente África, o continente África se chame assim pela relação com Ifá. E aí tem todo um desdobramento da palavra. Aí depois eu posso até achar esse estudo e publicar aí no grupo. Mas eu estou falando isso para entender que, embora esteja restrito, com mais ênfase, com mais força, em Oió, em Fé, né, essas regiões da África, mas a palavra Ifá, ela é tão grande e tão antiga que sugere-se que ela deu nome ao próprio continente África. E quando a gente observa o culto da divindade mais antiga, quem é a divindade mais antiga? Obatalá. Obatalá é o primogênito, é o primeiro. É conhecido na Umbanda como Oxalá, né? Obatalá é de fato o Onixegum. É de fato o primeiro, a grande manifestação da luz. Né? Uma manifestação aqui do todo. Materializou chamamos de a Deus. coisa, o Obatalá. Então, quando a gente observa, tem um livro de um sumo sacerdote de Obatalá, africano e tal, e ele explica que o culto de Obatalá nasceu no Nilo. E foi descendo a África. Então não há registros que comprovem que Ifá nasceu na África. E aí isso confronta com alguns registros e publicações que falam da atual Ilha-Ifé como sendo o berço civilizatório. Essa Ilha-Ifé que nós conhecemos, há evidências, há alguns estudos aí. Que é Ilha-Ifé? É a capital Iorubá. A capital espiritual Iorubá. Que é de onde vem esse saber, né? Para nós. Sugere-se que... Ifá veio de lá. Não. Do Iorubá, do povo Iorubá. É o que eu estou tentando explicar. Né? Quando a gente para confrontar o culto ao Obatalá, que é a divindade mais antiga, né? Nós observamos que a origem do culto pode ser mais antiga mesmo do que os registros históricos que nós temos hoje, mais evidentes e divulgados por aí, sobre a cultura a partir de Ilha-Ifé. Dessa Ilha-Ifé, pelo menos, que nós conhecemos. Entende? Pode ter existido outras Ilha-Ifé e tudo mais, mas entendendo isso a partir de Obatalá, que é a primeira divindade, há um campo de estudo muito vasto. Muito vasto. E quem escreveu esse livro é um sacerdote de respeito no culto ao Obatalá. Entende? Na diáspora mesmo, né, fala sobre Oxereigbo e Obatalá, quando Odudua, no século IX, chegou, e aí foi feita a divisão territorial. Enfim, tem estudos na diáspora que falam sobre isso. Né? E aí houve um apatriarcado, vamos colocar assim, nem sei se essa palavra existe, mas onde o culto foi se tornando patriarca cada vez mais, mas foi do século IX para cá, né? Porque a estrutura
a estrutura tribal em relação ao matricentrismo, ao feminino, né? Dentro de várias famílias remanescentes dessa região Ibo, de outras regiões que vieram para o Brasil e tudo mais, e de algumas pesquisas, falam sobre uma relação muito mais voltada ao feminino, muito mais equilibrada, pelo menos, com o feminino. Entende? Então, a origem de já Fá... muda um pouquinho dessa origem, da maneira como chegou até nós, né? A origem de Fá, se for pelo processo histórico defendido por uma família X ou Y, isso vai mudar. Até porque cada um vai querer puxar a sardinha para si. Mas, no sentido espiritual, a origem de Fá não é aqui. É em outros planos, lá no Orum, onde os orixás já eram cultuados. É isso. A Nery, ela fez uma colocação, ela não fez uma pergunta, né? Ela falou que Ifá, né, acredita ela, seja como um oráculo da consciência, de maneira a nos conduzir por caminhos melhores e confiantes. Ifá é uma cultura riquíssima. Axé. Axé. E aí, quer colocar mais alguma coisa nessa aula? Vai deixar para a próxima aula? As perguntas acabaram. E aí fiquem ligadinhos aí no grupo, mande a sua pergunta. Esse vídeo, se você for alcançado através do canal do Ifacalê, deixe sua pergunta aqui também, com muito carinho. Em algum momento a gente vai pegá-la e vai estar respondendo aqui, né? É. E aí, por hoje foi? Foi. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Não. Então, vamos lá. Só frisar, gente. Que Fá é uma filosofia, sabe? Frisar isso é muito importante. As pessoas buscam por iniciações, as pessoas buscam pela segurança das respostas, mas enquanto filosofia, Ifá, ela vai fazer com que as respostas sejam buscadas pelo seu Ocã, pelo seu coração, junto ao seu Ori, junto ao seu Emi, sua cabeça, seu espírito, sua alma, a sua própria ancestralidade, tá? Então, Ifá, ele é uma filosofia para nos ajudar a pensar e ajudar a pensar e viver de forma melhor, para que esse mundo seja um ayererê, um mundo positivo, um mundo mais equilibrado, mais humano, mais decente, mais elevado, uma vez que a nossa essência impacta diretamente na qualidade de vida das outras pessoas. Então, se em todo momento nós estamos impactando, a partir de exemplos, a partir de ações, a vida de outras pessoas, vamos fazer isso para melhor. Tá? E quando o fazemos, estamos vivendo Ifá. Sim. Então tem gente que não é iniciado. Tem gente que não é porra nenhuma. Tá? Mas, aos olhos da espiritualidade, é uma autoridade muito maior do que muito babalaô, do que muita gente iniciada que se diz, que se considera ser um bambambam por aí. Então é importante dizer isso aí já nessa primeira aula. E que isso fique como reflexão, né? E que isso fique como reflexão. Então é isso? Sim. Encerramos por hoje? Encerramos. Ifá abençoe a todos nós e até a próxima aula.